Olá, meus alunos do nono ano, tudo certo? Professor Jonei na área aí, para continuar o assunto de transformações da matéria, né? Aqui a gente precisa agora fazer uma diferença. Então, existe um grande grupo, que são as substâncias puras. Apesar de que na natureza a gente tem muito mais este universo, que é de mistura, do que propriamente uma substância pura. Para conseguir uma substância pura, a gente tem que isolar isso em laboratório, e é um processo que às vezes não é tão simples. Só que ela tem características muito interessantes, do tipo, a temperatura de fusão dela, que a gente já estudou, ela é constante. A temperatura de ebulição dela também é constante. E essa densidade, que é um conceito que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, também são constantes, devido a ser apenas uma substância. Então, substância pura é apenas uma substância. E aqui faço uma ressalva para a gente não confundir o termo puro. Geralmente a gente fala água pura, né? A água pura, desse jeito que a gente se refere, não é esta daqui. Esse termo puro é usado, né, no linguajar comum, ele está falando mais se essa água é potável propriamente dito, sabe? Se ela é de uma fonte de água mineral e tudo mais. Então, a água que nós bebemos, seja ela da torneira, seja ela da garrafinha, né, que a gente compra mineral, toda ela não é apenas uma substância, certo? Ela é sim uma mistura, com vários componentes. Tranquilo, nono ano? E quando a gente fala então de uma substância pura, a gente tem dois grupos, que é de substâncias simples, que é apenas um elemento químico, tá vendo? Não estou falando da quantidade, mas sim que apenas um elemento. Então aqui nós temos o O2, aqui nós temos o N2, gás oxigênio, gás nitrogênio, e aqui o fósforo. Esse aqui, né, é o fósforo vermelho. Então tem 4 átomos de fósforo nessa substância. Ou ela pode ser composta. Quando ela é composta, eu tenho 2 ou mais elementos químicos. Então aí H2O, CO2, ácido nítrico, gás carbônico e a água. Tá? Só que não confunda. Este H2O aqui, a não ser que eu vá para um laboratório e consiga essa água pura, né? Ou seja, somente H2O. No dia a dia nós não encontramos H2O sozinho, e sim na forma de mistura, certo? O que eu quero focar? Sabendo disso, esta transformação sólido para líquido é constante. E essa transformação líquido para gasoso também é constante, se for uma substância pura. Tranquilo? Mistura. Eu puxo 2 ou mais substâncias para um lugar só. Aí eu vou ter uma mistura também no ponto de fusão e também no ponto de ebulição. Tranquilo? Essa mistura ela vai influenciar logicamente, né? E nós temos situações que a gente vai abordar agora bem tranquilas. A primeira dela é, essa mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Bem fácil esses dois nomes. Homogênea, um aspecto só. Heterogênea, 2 aspectos. Tranquilo? Então estão juntos, estão misturados, mas têm aspectos diferentes. Exemplo, homogênea, você olha para a água e o sal, não sabe, né, quantos compostos tem ali, mas são vários. A própria água mineral. Então, a água mineral é que tem muito minério, ou seja, se ela é mineral, necessariamente ela tem vários compostos, né, vários sais. Basta você pegar um rótulo e ler a composição dessa água. Se tiver uma garrafinha, corre e olha aí na sua casa para você ver que vai ter vários sais nessa água mineral. Tranquilo? Isso influencia em quê? Olha só essa diferença grotesca aqui. Quando eu falo na curva de aquecimento de uma substância pura, é uma linha retinha. Aqui, olha a diferença. Ela vai meio que subindo, tá vendo? Aqui também, ela vai meio que subindo. Então, essa diferença na curva de aquecimento, tá aí, ó. Certo? Ela não é reta, ela é oblíqua, tem essa diferençazinha. Mostra claramente que eu tenho uma mistura. Porque, com uma substância pura, toda ela passa em uma única temperatura
do sólido para o líquido. Agora, se eu tenho uma mistura, ela tem temperaturas diferentes. Isso aqui é bacana quando a gente coloca, por exemplo, gelo com sal. O gelo com sal, ele tem uma temperatura bem diferente do que simplesmente só o gelo. Por que isso acontece, professor? Porque o gelo com sal, ela tem uma mistura e essa mistura vai modificar na temperatura de fusão dela, deixando essa mistura aqui bem mais gelada. Então, se você tentar segurar na mão, crianças não façam isso, segurar na mão gelo e colocar sal, é bem provável que você não vai segurar bastante tempo, porque essa temperatura vai bem abaixo de zero. Tudo pela mistura com cloreto de sódio. Tranquilo? Esses nomes, por enquanto, eutética e azeotrópica, não se preocupem, tá? Eu só gostei muito desse slide, vou aproveitar esta inclinação que existe. Então, essa inclinação é a evidência de que eu tenho uma mistura. Ah, professor, então o senhor falou que a água que a gente tem não é substância pura, ela é uma mistura, então ela tem uma mudança? Tem. Bem pequena, mas tem. Tá? Não é um patamar só, não é só uma temperatura. Então esses números são bem importantes. A água a gente guarda que ferve, ou seja, passa do estado líquido para gasoso a 100 graus Celsius. Mas se a gente for na prática mesmo, a gente vai ver que não é bem 100 graus Celsius. É uma faixa, que depende muito da pressão, mas também depende de como é que essa água está, a composição dela, já que ela não é uma substância pura. Tranquilo? Fala água da torneira. E ela congela a 0 graus Celsius, mas também é uma faixa, depende de várias outras coisas que a gente tem que, né, olhar, mas é uma faixa, né, que vai aí de menos 1 até 4 graus Celsius, e isso vai depender de como é que está misturado. Agora não, se eu tiver realmente uma substância pura, só a água ali conseguir sintetizar isso, separar isso, melhor dizendo, aí eu posso ter esses pontos, né, certinhos a pressão de uma TM. Tranquilo? Vou deixar algumas atividadezinhas, pausem, voltem o vídeo na hora que for preciso. A gente tem que saber a diferença aí entre substância pura e essa mistura, o efeito que isso tem lá no aquecimento, até mesmo resfriar, né? A mudança que tem isso, tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição, um assunto que a gente já estudou na aula passada. Um abraço a todos, fiquem com Deus.